Fala 901, tudo beleza? Então agora a gente vai estudar biologia, capítulo novo. Então abram comigo aí o livro na página 39, nossa primeira aula que vai ser sobre genética. Mas antes vamos relembrar alguns conceitos, né? Que é o de reprodução, né? É o que permite as espécies se estabelecerem no ambiente e gerar descendentes através do quê? Da transmissão da informação biológica. E é isso que vem a ser hereditariedade. Transmitir essas características de geração a geração, tá? Lembrando que as informações biológicas estão contidas no material genético, tá? Em alguns tipos de reprodução, há o que é a participação de gametas. O que são os gametas? São células sexuais que vão ter metade do material genético das outras células que formam o organismo. Por exemplo, no caso da espécie humana, a gente tem o espermatozoide e o óvulo, que são os gametas, tá? Virando a página, a gente vai ver os tipos de reprodução. Assexuada é quando forma indivíduos com o mesmo material genético, eles são clones. Aqui na primeira imagem animada a gente tem a duplicação de bactérias, tá vendo como é rápido? Elas só se duplicam e formam um clone, tá? Ou aqui no caso das esponjas do mar, elas formam um broto no corpo delas que vai dar origem a um novo indivíduo geneticamente igual. Aqui tem até uma tirinha, o mundo das bactérias. Estou tão sozinha, vou me duplicar. Que cara chato! Oi, você vem sempre aqui? Vamos embora! Foi mal aí, gente, pela dublagem, mas é só para vocês verem que a reprodução assexuada, ela garante, né, a formação de indivíduos mais rapidamente, só que ela só forma clones, diferente da reprodução sexuada, ou seja, a troca de material genético. Combina material genético do pai e da mãe, já que tem a participação dos gametas, aquelas células sexuais que a gente falou, e assim a gente tem variabilidade genética, igual a espécie humana. Ó. Somos todos da mesma espécie, mas não somos clones. Olha como temos variedade. Tudo isso graças à reprodução sexuada, tá? Vamos lá. E o que é o material genético? Bom, ele é composto quimicamente por moléculas chamadas ácidos nucleicos, que tem dois tipos, o DNA, que vocês já conhecem, e o RNA. DNA é o ácido desoxirribonucleico. Pô, facinho de lembrar, hein? Alguns livros vocês vão ver a sigla ADN, é a mesma coisa. O DNA ele tem ele é formado com uma estrutura, parece uma dupla hélice, muito famosa, que vocês já conhecem aqui até o fundo do slide, tá? Ele é organizado em genes, tá? O gene, gente, é a unidade responsável pela transmissão hereditária, ou seja, tem o gene da cor da pele, da cor do olho, do funcionamento do coração, da insulina, enfim, todas as características tipo sanguíneo que você possa imaginar no organismo, desde a aparência até o funcionamento dele, estão nos genes, tá? Sendo que são muitos genes, então, o que acontece? Eles estão se organizando em sequências de DNA, que se organizam em proteínas, vão se enrolando, até formar um cromossomo. Tá vendo um cromossomo? O cromossomo é isso, é uma sequência de DNA associada à proteína, já que ele é muito longo. E o RNA, o ácido ribonucleico, vocês não conhecem, ele só tem uma fita, tá vendo? O DNA tem uma dupla fita, o RNA só tem uma só. E ele é responsável pela produção de proteínas, lá fabricado no núcleo, a partir do DNA. Então, tipo assim, o DNA é aquele código, né? Vamos supor, aquele código de computador, e é o RNA que vai traduzir esse código e formar a proteína. Tudo bem? Vamos lá, divisão celular. Lembrando que uma célula, ela passa por transformações ao longo de sua vida. Ela se forma, chega uma hora que ela morre, sim. Isso tudo é o ciclo celular. E para garantir a transferência de material genético entre indivíduos da mesma espécie, ela vai se dividir, tá? As células de um ser vivo, não somente do ser humano, elas são classificadas de acordo com a quantidade de cromossomos, que é aquilo que a gente já viu, né? O DNA todo enroladinho, organizadinho ali. Tem as células somáticas, também chamadas de diploides, são as células que formam todo o organismo, tá? Diploides porque ela tem o dobro do número de cromossomos, por isso que a gente fala diploide ou 2N. E tem as células sexuais, que são os gametas, que elas têm, como a gente viu lá no primeiro slide, metade do material genético, chamadas de haploides, só tem um cromossomo de cada. Aqui, por exemplo, a espécie humana, a gente tem 46 cromossomos, ou seja, 23 cromossomos duplicados. O macaco tem 48, o trigo tem 42, a mosca tem 8. Tá vendo que a gente está falando de DNA? A gente está falando de todas as espécies vivas, tá? Entendendo esses conceitos, a gente pode partir, ó, por exemplo, aqui a espécie humana, né? Nossas células somáticas do organismo têm 46 cromossomos, tá? Tanto do pai quanto da mãe.
Ao formar o gameta, as células sexuais, elas têm metade dos cromossomos. Tá vendo? O espermatozoide tem metade de 46, 23. Junta a metade dos cromossomos da mãe e forma um indivíduo novo com 46. Por isso que a gente é metade do DNA do nosso pai e metade do DNA da nossa mãe, olha lá, combinado. E assim a gente forma uma característica, um ser vivo totalmente diferente, tá? Ainda da mesma espécie. Existem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Aí, gente, o que a célula disse quando foi no pet shop? Mitose. Mas vamos lá, piadas à parte. A mitose é aquele tipo celular que a célula se divide de forma idêntica, tá? Então, por definição, eu vou ter uma célula mãe com o dobro do número de cromossomos e vai formar duas células filhas idênticas, continuando com o mesmo número de cromossomos. Primeiro, ela se dobra o tamanho dela, se duplica, e aí ela forma duas idênticas. Aqui é a animação em 3D e aqui uma imagem real, tá? Ó, tá vendo uma célula só se dividindo ao meio. Olha lá, primeiro ela se duplica, né, e forma duas idênticas, tá? Essa é a mitose. Já a meiose, ela forma metade do número de cromossomos, tá? Acontece para formar os gametas, as células sexuais. Então, eu tenho uma célula mãe com o dobro do número de cromossomos, ela se duplica e ao final ela vai formar 4 células filhas com metade dos cromossomos. Aqui, ó. Por exemplo, essa animação, a mitose. A mitose é um ataque de clones, ela se forma só 2 clones, né, cada célula, idênticos. E a meiose ela se divide 2 vezes, tá vendo? Primeiro ela se duplica e cada uma dessas células se divide em 2, tá? Lembrando que a mitose, o número de cromossomos se mantém, porque é um clone, e na meiose, no final, cada célula filha vai ter metade do número de cromossomos, tá? E genética, vamos trazer alguns conceitos. Essa ciência que estuda a hereditariedade, tá? A herança genética. E para a gente entender, a gente tem que lembrar de alguns conceitos. Primeiro, os cromossomos, que a gente já viu, né? Onde o DNA se organiza. E o que são cromossomos homólogos? São aqueles semelhantes no tamanho e na localização dos genes. Por exemplo, o ser humano tem 23 cromossomos em dobro, ou seja, 46. Então, olha lá, o cromossomo número 1. Tá vendo que parece que ele tem 2 perninhas? Ou seja, cada uma perninha é um cromossomo homólogo, tá? Tem o cromossomo 21, por exemplo, no caso da síndrome de Down, a pessoa ela tem um terceiro cromossomo 21, tá? Por isso que ela tem aquelas características diferentes. E o que vem a ser os genes alelos? É um gene que vai ocupar a mesma posição em cromossomos homólogos. Então, vamos supor que o desenho é como se fosse o cromossomo 1 e lá em cada homólogo do cromossomo 1 está o gene A. E esse gene A pode ser responsável, por exemplo, pelo tipo sanguíneo. E o gene B, o responsável pelo fator sanguíneo. Tá? Então, são genes alelos. Cada gene alelo é responsável pela mesma característica, tá? E só para fechar o conceito de genótipo e fenótipo. Genótipo é o conjunto de uns genes que o organismo recebe do pai e transmite aos seus descendentes, tá? O que está no gene, no código genético. O fenótipo é aquilo que a gente vê, aquelas características que se expressam, tá? E está associado à interação do ambiente. Por exemplo, por mais que eu tenha gêmeos idênticos, o mesmo genótipo, os mesmos genes, a interação do ambiente pode fazer com que eles tenham diferenças, como, por exemplo, um pintou o cabelo, um pegou mais sol, outro comeu mais, ficou mais gordinho, tá? Ou então, por exemplo, às vezes a gente pode carregar o gene, mas não a característica. Você já viu quando a gente fala assim, eu tenho o olho azul, mas os meus pais não têm, eu herdei do meu avô. É porque os seus pais estavam com aquele gene azul no genótipo do olho azul, mas não apareceu no fenótipo, tá bom? E essa é a aula de hoje e agora vamos aos exercícios. Tchau, gente, valeu!